nossa drachá, ao estudo da Parashá, da porção da Torá da semana, mais uma vez lembrando, né? Algumas comunidades então da diáspora hoje não leem a Haremot, e sim uma porção relacionada ao 8º dia de Pesach. Nós estamos fazendo aqui o Haremot, né? Porém com a leitura da Haftará de Aharon Shel Pesach, do 8º dia de Pesach, tá? Então, a Parashá, voltamos à nossa sequência. Semana passada tivemos uma pausa para fazer a porção especial de Pesach, né? Do Chol HaMoed, do Shabbat de Pesach. E hoje, então, nós aqui retomamos a sequência das Parashot com a Haremot, que se encontra, então, em Vaikra, Levítico 16, a partir do verso 1 até o 18, verso 30. É uma Parashá relativamente curta, né, comparado com outras, tanto que em alguns anos ela é lida junto com a próxima Parashá, que é Kedoshim, né, que são Parashot mais curtinhas. Então, como eu já comentei, a Haftará, a porção dos profetas, que hoje nós lemos aqui, a Haftará de 8º dia de Pesach, não é a Haftará de Haremot, mas sim a Haftará de Aharon Shel Pesach, que é Yeshayahu Isaías 10, verso 32 até o 12, verso 6. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Hebreus, ou, né, como prefere nosso irmão David Stern, Judeus Messiânicos, 9, versos 11 ao 28. Também muito significativa esse trecho, com esse dia, também para Parashá Haremot, tá? Como eu já tenho por costume fazer aqui, né, antes da gente entrar no nosso tema, o tema, de novo, relembrando quem não pegou ali no serviço, é o DNA do Eterno. Eu tentei escolher um tema que não entregasse muito antes, eu sou péssimo para escolher título, muito ruim para escolher título, mas eu tentei pegar alguma coisa que não entregasse muito o que vinha, porque é interessante a gente ir desvelando algumas coisas, né? Assim, lentamente da palavra, para a gente ir entendendo melhor os conceitos. Assim, pelo menos assim é a minha forma de desenvolver, né, as coisas. Então, o DNA do Eterno. Já vamos tentar descobrir, ver do que é isso, do que eu estou falando, né? Mas antes vamos aos nossos tópicos, né? O que essa Parashá nos traz, para a gente só saber pelo menos o que tem, em geral, o que ela traz, né? Ela começa então falando depois da morte dos filhos de Arão, né? Lembre o Arão, o sacerdote, que ele não deve entrar lá no Santo dos Santos, assim, na hora que ele tiver vontade, mas sim apenas em um dia do ano, e esse dia era o Yom Kippur, né? O dia da expiação, chamado dia da expiação. Então, a Torá começa falando disso, que apenas neste dia da expiação o sacerdote, o sumo sacerdote, no caso, deveria entrar lá no Santo dos Santos, né? E aí vem não diria polêmico, mas aquela enigmática questão dos 2 bodes ou dos 2 cabritos, né? Um que era lançado sortes, um era para o Eterno, segundo a palavra diz, e o outro para Azazel. Já trazemos isso aqui em outros momentos. Tem coisas muito interessantes sobre isso. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, né? Mas então, o bode lá para Azazel e o bode para o Eterno. O Azazel era mandado para o deserto e caía lá do penhasco, enfim. Tem toda aquela questão lá. O que é Azazel, enfim. Isso já foi estudado aqui em outros momentos. Procurem lá no nosso YouTube, deve ter. Alguns dos nossos estudos foi falado alguma coisa sobre isso, com certeza, né? Alguns dos passados. Depois, a Torá vai falar de sacrifícios ilícitos, né? De que aquele que sacrificasse um animal fora do acampamento, ou mesmo que fosse dentro do acampamento, e não levasse para ser oferecido no tabernáculo, ainda no caso, né? O que deveria ser feito, né? Então, sacrifícios ilícitos. A Torá fala disso aí. Depois ela vai falar da questão do sangue, né? De não ingerir sangue do animal, porque no sangue se encontra a alma, aquela questão toda, né? Fala isso. Na sequência, ela vai admoestar o povo a não imitar os povos pagãos, os egípcios, no caso especificamente os egípcios, da onde eles tinham saído, né? E os cananitas, para onde eles estavam indo. Então eles não deveriam imitar as práticas desses povos pagãos, né? As práticas que o Eterno chama de abomináveis desses povos pagãos, né? E aí vem uma longa lista, o capítulo 18, de relações sexuais ilícitas, né? Nós vamos tratar um pouco disso aqui hoje. Uma longa lista de relações que eram ilícitas, que eram proibidas, então, conforme a Torá. Aí vem falar aquela passagem sobre Moloch, né? Das pessoas que levavam os filhos para passarem pelo fogo, sacrificando, entre aspas, para Moloch.
E por último, a Parashá se encerra falando que a terra vomitaria aqueles povos justamente por conta das práticas horrendas que eles tinham, e por isso os filhos de Israel não deveriam copiar aquelas práticas, pois do contrário também seriam vomitados da terra por conta disso. Tá? Então se encerra a Parashá com esse tema. Como nós já vimos aqui, então, nós temos aqui, né, vários temas assim diversos aqui nessa Parashá, né? Uma sequência de temas, porém temas diversos. Falamos então do Yom Kippur, dos sacrifícios do Yom Kippur, né? Dos procedimentos do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, né? Como ele deveria agir com os sacrifícios, o que ele deveria fazer com os sacrifícios. Fala dos 2 cabritos, lá como comentei já aqui, né? O que ia para Azazel, o que era do Eterno. Fala o que o povo deveria fazer no Yom Kippur. É onde vai estar lá que o povo deveria afligir a sua alma, né? Ou seja, jejuar, estar em espírito de contrito no dia de Yom Kippur. É onde vai falar que é no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico, né? O 10º dia de chamamos hoje de Tishrei, e assim por diante. Então, começa aí no capítulo 16 falando sobre a questão do Yom Kippur e coisas que envolviam e que envolvem o Yom Kippur, o dia da expiação, né? Aí no capítulo 17... a Torá vai trazer, então, uma nova sessão. Né? Como se fosse, ok, encerramos o tema Yom Kippur, agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de sacrifícios ilícitos. Né? Era um mandamento, então, referente a abates de animais que aconteceriam fora do arraial, e esses animais, quando não eram levados pela pessoa para o tabernáculo. Né? Então, é dada uma lei, ali, um mandamento referente a essa questão. Né? Que nós vamos ver aqui agora, então. Então, capítulo 17, versos 3 e 4. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou degolar fora do acampamento, e não os trouxer à porta da tenda da reunião, para oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do Eterno, derramador de sangue será considerado aquele homem. Sangue derramou, e será banido aquele homem dentre o seu povo. Então, o Rabino Rashi, né, um dos principais comentaristas aí da Torá, ele diz que esse animal que está falando ali eram animais que já eram consagrados. Tá? Esses animais, então, eram animais consagrados e a pessoa ia lá, degolava o animal, abatia o animal fora do acampamento ou mesmo dentro do acampamento, porém essa pessoa não levava o animal lá para o tabernáculo para ser oferecido como sacrifício, porque ele era consagrado. A pessoa abatia o animal e, sei lá, comia carne, enfim, mas não levava para o tabernáculo. Então, está falando disso aqui. Né? Eu vou perguntar para vocês assim, alguma coisa nesse texto chamou a atenção de vocês? Para mim, uma coisa me chamou muita atenção. Alguma coisa que chama assim, salta aos olhos quando você lê, ou causa estranheza? O que é isso? Né? Para mim, chama. Mas eu não vou falar disso agora, guardem. Se algo chama a atenção de vocês, guardem isso por enquanto na caixinha, na gavetinha, que a gente vai falar disso depois. Para mim tem uma coisa aqui que chama muita atenção, mas eu não quero falar já agora. Vamos tratar disso daqui a pouco. Né? Então, depois disso aqui, né, depois dessa descrição do que acontecia, que a pessoa abatia o animal e daí, enfim, era cortada do povo, enfim, a Torá vai falar sobre o não ingerir sangue, né? E ela dá um motivo que é também muito debatido aí pelos sábios, pelos rabinos e também no meio cristão, enfim, que fala justamente, porque a alma da criatura está no sangue, né? É o que a Torá diz. Está atrelado ao sangue. Então, por isso o povo não deveria ingerir sangue, né, o sangue dos animais. Então a Torá ela dá essa explicativa, como eu falei, ela é muito debatida, mas por quê, né, que isso é assim? E a Torá também explica o que deveria ser feito com o sangue do animal, né? Quando ele era abatido para ser consumido, não é o caso aqui, quando o animal de fato era abatido para ser consumido, uma caça, enfim, o que deveria ser feito com o sangue desse animal, a Torá também nos traz, tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso também. E no capítulo 18, depois então que vem essa questão de abate de animais e sacrifícios e enfim, tudo mais, o capítulo 18 vai trazer aquela longa lista que eu falei para vocês de relações ilícitas, né? Relações sexuais proibidas, ilícitas, iniciando por
aqui, no capítulo 18, verso 6. Nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próximo por carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Então, 18, verso 6. Aqui ele vai começar essa lista, depois disso aqui, no versículo 7, essa longa listagem de relações que seriam proibidas e listas segundo a Torá. Parece algo claro por si só, né? Ok. Nossa, eu sei que isso aqui é proibido, eu sei que eu não posso ter relações com um filho, né, com uma filha, com a mãe, né, tudo bem. Parece algo que é claro por si só, né? Mas uma questão inicial que eu quero lançar para vocês aqui é: que conexão existe entre isto e isto aqui? Ou será que existe alguma conexão entre essas duas coisas, né? Porque não precisa necessariamente ter. A Torá não precisa, né? Vamos pensar. A Torá falou do Yom Kippur no capítulo 16 e encerrou o assunto, ok. Daí vai falar dos sacrifícios ilícitos no capítulo 17, tudo bem, encerrou o assunto. Então vamos para outra coisa, agora vamos falar de relações ilícitas. Só que nós já sabemos aqui, nós que já estamos estudando a Torá, né, há algum tempo, nós já vimos inúmeras vezes que nada na Torá é por acaso e que tudo que está na Torá, da forma como está, tem um motivo por trás de ser assim. E a gente tem que sempre lembrar daquilo que eu já coloquei para vocês, né? De ser como aquela criança que pergunta, mas por quê? Mas por quê? Nós não podemos nos contentar apenas, tá bom, a Torá só quis falar de um tópico, quis falar de outro, quis falar, tá bom, já entendi, aprendi aqui, já sei que eu não devo fazer isso, já sei que eu não devo fazer aquilo. Ótimo. Sim, isso é o básico. Mas não podemos só nos contentar com o básico. Nós já estamos no momento que nós precisamos resgatar a profundidade da palavra para a nossa vida. E entender os porquês das coisas nos faz ter uma vivência muito maior e melhor dos mandamentos. Então temos que ser como aquele menino, como aquela menina. Mas por quê? Que não para de perguntar por quê para tudo. Quem tem filho pequeno talvez saiba, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Nós temos que ser assim. E eu vou perguntar para vocês, por quê? Que conexão existe entre uma coisa e outra? Por que uma coisa vem depois da outra aqui na Torá? Porque são temas, parece, né, completamente distintos. Será que tem alguma conexão aqui? E será que tem uma conexão com o que vem antes disso aqui, que é o Yom Kippur, e com o que vem depois disso aqui, que é a Parashá Kedoshim, Santos Sereis? Será que existe uma conexão entre essas coisas todas? Ou é tudo realmente só jogado ali, são tópicos à parte, né? Vamos questionar então. Vamos analisar, para a gente começar a entender, vamos analisar então separadamente primeiro cada um dessas duas coisas e tentar entender se existe de fato então uma conexão entre esses elementos aqui e o que essa conexão quer nos dizer, né? Se ela existe mesmo. Vamos então falar dos sacrifícios, né? A questão dos sacrifícios ali ilícitos. Nós já lemos os versículos 3 e 4, antes ali, né? Versículos 3 e 4, lembrando ali, do capítulo 17, que falam, então, dão início a essa temática da questão dos sacrifícios, né? E na sequência, então, o povo de Israel é instruído a levar os sacrifícios. Se a pessoa abatia um animal consagrado, deveria necessariamente ser levado para o tabernáculo, né? Para ser oferecido lá como oferta, tá? E a Torá diz que era oferecido como shilamim, como oferta de pazes, né? O que era a oferta de pazes? Quem lembra? A gente falou já várias vezes também no estudo sobre Parashá Vaikra. A oferta de pazes ela era compartilhada. Então, o ofertante comia um pouco da carne, uma parte daquela oferta era oferecida, era queimada, né, por Eterno, e a outra parte era compartilhada com os sacerdotes. Então, ela era uma oferta, era a única oferta que era compartilhada entre, vamos dizer assim, entre o Eterno, os sacerdotes e a pessoa que levava, né? Então era uma oferta de compartilhar, era uma oferta de aliança, a oferta de pazes, shilamim, e era voluntária, não era uma obrigação de um judeu, de um israelita levar a oferta de pazes. Ele levaria apenas se ele tivesse no seu coração, hoje eu quero ofertar uma oferta de pazes para o Eterno, aí ele levava. Era algo voluntário, não era uma obrigatoriedade, vamos assim dizer, tá? Era voluntária. E aí vamos ver o versículo 5, então, na sequência daqueles dois que nós já lemos. 17, verso 5.
Isto a fim de que tragam os filhos de Israel os seus sacrifícios, aqueles que eles costumam sacrificar sobre a superfície do campo, e os trarão ao Eterno à porta da tenda da reunião, ao sacerdote, e os oferecerão como sacrifício de pazes ao Eterno. Então está ali, como eu comentei, né? Isso aqui deveria ser levado como shilamim, como sacrifício de pazes ao Eterno. E eu vou perguntar de novo para vocês a pergunta que eu já fiz sobre o outro verso. Alguma coisa aqui chamou a atenção de vocês? Assim, o que isso aqui quer dizer? Quando você lê, você pensa, mas tá, o que é isso? Ou isso aqui saltou aos meus olhos. Será que alguma coisa chamou a atenção ali? Para mim, de novo, saltou e eu vou trazer isso já. O que é isso? Aqueles que eles costumam sacrificar sobre a superfície do campo. Por que a Torá está dizendo que o povo de Israel, alguns israelitas, costumavam fazer sacrifícios no campo? Isso aqui isso aqui tem que nos chamar a atenção. Como assim? Eles já estavam aqui lá, né, no período do tabernáculo. Então, como assim sacrifícios que costumam fazer no campo? O campo era lá fora do arraial, né? O campo aberto. Hassadê, na Torá diz, campo aberto. Então, um outro comentarista, o Ibn Ezra, ele explica isso aqui da seguinte forma. Ele diz que isso aqui remete a um verso que vem um pouquinho depois aqui, versículo 7. Vamos ver, então, o versículo 7. Essa é a explicativa do Ibn Ezra e eu concordo com ela. E não oferecerão mais seus sacrifícios aos sátiros, seirim, atrás dos quais eles se desviam. Estatuto perpétuo será para eles nas suas gerações. Então o Ibn Ezra diz que o versículo 5, esses sacrifícios que eles costumam sacrificar no campo eram para os seirim. Que aqui a tradução está sátiros, algumas traduções trazem literalmente demônios. Tá? Demônios. E o que é essa palavra seirim? Coloquei ali em hebraico, seirim, né? É o mesmo shoresh, a mesma raiz da palavra curiosidade agora, momento curiosidade, da palavra Ceará, que parece o nome do estado, né? Talvez tenha alguma relação. Ceará significa tormenta, tempestade, tá? A palavra Ceará significa tempestade ou tormenta, em hebraico. Mesma raiz aqui dessa palavra aqui que a Torá está usando para Seirim. Aí, segundo os comentaristas, isso quer dizer que quando a pessoa encontrava com seja lá o que for esse Seirim aqui, ela ficava atormentada. Por isso o nome deles era tormenta, relacionado à tormenta, entendeu? Atormentavam as pessoas. Olha só que interessante. Por isso se chamam tormentas, né? E nós vamos ver então que isso aqui também remete a uma outra ideia, essa raiz seir, tá? Remete à raiz da palavra sair, que significa peludo, que foi usada para descrever Esaú, Edom. Então vamos ligando os pontos, tá? Então, além de ser tormenta, também fala de peludo, né? Sair, peludo, que foi usado para descrever Edom. E segundo os comentaristas, isso também porque quando uma pessoa encontrava lá ou sentia a presença de um seir, os seus pelos se arrepiavam. Então, por isso o nome era Sair, também, Seir, tá? Então, são esses dois motivos. Mas o Ramban é o Nachmanides, não é o Rambam, Maimônides, não sou muito fã do Maimônides, mas o Nachmanides eu já gosto um pouco mais. O Ramban, com N no final, ele faz um comentário a respeito, um comentário detalhadíssimo. Eu só peguei alguns trechos, sobre esse termo, isso aqui. E eu achei interessante e tem uma conexão com o nosso estudo aqui. Tá? Então eu trouxe um trecho do comentário aqui do Ramban, do Nachmanides. Ele diz assim: eles, os Seirim, né, também são chamados Sheidim. Ele explica, significa demônios, como Rashi interpretou aqui. Uma palavra relacionada a Shodad, que significa devastar, despojar, arruinar. Pois esses seres, esses Sheidim ou Seirim, eles habitam lugares devastados, como o deserto, e o seu habitat principal são as extremidades da terra. E daí ele cita um exemplo do Polo Norte, que eles habitariam as extremidades onde não existe vida, né? São lugares ermos, devastados, né? Desolados. Por isso os sábios disseram,
Lá eles citam um trecho do Talmud, Hagigah 16. 6 características foram descritas dos Sheidim. Isso é os sábios falando lá no Talmud. As 3 em que se comparam com os anjos ministradores são que eles têm asas, que eles voam e que eles sabem o que está para acontecer. Eles falam de outras 3 que se relacionam com o ser humano, que eles parecem parecidos com os seres humanos. Então, eles têm 6 características. Daí ele vai explicar. Aqui já é o Ramban explicando. Isto é porque, no curso do voo desses Sheidim, nas regiões celestes, eles ouvem as coisas que estão para acontecer da boca das potestades que se encontram na atmosfera, sendo estas chamadas príncipes do tremor. Olha que coisa interessante, né? Você pensa, muitas pessoas falam, mas no contexto judaico não tem essa questão de demônios, blá blá blá. Tem. Acontece que isso é colocado à parte também por conta de outras questões, mas tem, né? Isso aqui lá da Idade Média existia, eles tinham essa mentalidade, não é a mesma forma, uma mentalidade cristã geral, vamos assim dizer, mas existia sim essa mentalidade. Ele está explicando aqui, no ponto de vista dele, citando outros textos do que seria esse Sheidim, né? Então, eles ouvem as coisas da boca das potestades, e então eles sabem o que está para acontecer. Por que ele fala isso? É também dali que aqueles... Ele cita o versículo Eclesiastes 10, 20. É também dali que aqueles que têm asas dão notícias dos temas, acerca do futuro, como é testado pelos encantadores ou necromantes. A palavra que ele usa, necromantes. Pois ganham conhecimento do Sheidim a respeito do que foi decretado para acontecer. Ele está falando isso aqui porque ele começa uma explicativa de por que os necromantes, os adivinhadores, né, eles conseguiam adivinhar o futuro próximo. E ele explica, é porque esses seres que eles consultam, eles sabem do que vai acontecer porque eles voam pelas regiões celestes e eles escutam as potestades falando sobre os decretos. E aí eles vão, então eles contam para esses necromantes, adivinhadores, o futuro próximo ali. Mas nunca um futuro muito distante, sempre um futuro próximo. Isso aqui que o Nachmanides explica, né, sobre essa questão. Por isso que ele fala isso aqui, ele dá essa explicativa, né, sobre essa questão aí. Em outro trecho, o Nachmanides, na explicativa sobre Levítico 16:8, que fala sobre Azazel, ele faz uma explicativa também muito interessante sobre a questão de Azazel, do que seria e o que significa, né, Azazel, no fim das contas. Ele vai falar que esses seres aqui, eles fazem parte da porção de Samael. Que o Samael, em outras palavras, Satã, recebeu como herança esses seres aqui. Então eles estão sob o controle de Samael, segundo essa explicativa aqui do Nachmanides, tá? Lá do versículo 16:8 também. Mas o principal que eu quero que vocês guardem aqui, disso aqui tudo, além das curiosidades em si, é o seguinte. Eles são chamados Sheidim, porque vem da raiz da palavra Shodad, que significa devastar. Por quê? Porque eles habitam lugares devastados, ermos. Tá? Guardem isso aqui. De tudo isso aqui que eu falei, guardem isso, por enquanto. Vamos guardar isso para daqui a pouco. Então, esses seres habitam lugares ermos, devastados. Tá? Seguindo, então, na nossa análise desse primeiro elemento aqui que fala de sacrifícios ilícitos. Né? Vamos retomar isso aqui agora. Então, voltamos ao capítulo 17 de Levítico. Tá? E um pouco mais à frente, nós já lemos os versículos 3, 4 e 5. Um pouco mais adiante, nós vamos encontrar algo também curioso, por assim dizer. Se a gente parar e ler o texto assim com atenção. Então, o versículo 13 de Levítico 17. E qualquer homem dos filhos de Israel e do peregrino que mora entre eles, que caçar algum animal ou ave kasher, que são permitidos comer, derramará o sangue deste animal e cobrirá verrissaú com pó. Levítico 17, 13. Aí eu vou perguntar para vocês. Por que tinha que cobrir o sangue com pó? Derramar o sangue do animal e cobrir com pó. Cobrir com terra. Nós temos que ser como a criança que fica. Por quê? Por que isso? De derramar o sangue e cobrir com pó.
Animais, aqui está falando de animais kasher, ou seja, a pessoa ia lá, fazia sua caça, caçava um animal, né, para se alimentar. Ok, era kasher, tudo certo. Mas tinha que derramar o sangue, depois fazer o abate e cobrir esse sangue com pó, né? Aí eu vou dar um exemplo. Uma parte desse estudo aqui eu tirei de um trecho também da nossa amiga Bert Slash. Esse trecho aqui do sangue, especificamente. Ela cita um exemplo seguinte. Vamos pensar, entrei num elevador, onde tem alguns indivíduos já nesse elevador. Uns 3 lá. E eu entrei, só eu e esses 3. Aí, fechou a porta e eu escuto eles falando o seguinte. Olha, nós temos que esconder esse sangue aí. Temos que cobrir esse sangue aí. O que você vai pensar? O que aconteceu ali? Primeira coisa, você ia querer sair, né, sair daquele elevador de imediato. Como assim cobrir esse sangue? Esconder o sangue? O que eles estão falando? Porque parece que cobrir o sangue remete a alguma coisa relacionada ao quê? A um crime. Né? Opa, eu tenho que esconder esse sangue aqui, não posso deixar ninguém ver que tem esse sangue aqui. Opa, senão vou descobrir que... Né? Parece remeter a alguma coisa criminosa, assim, um assassinato, de certa forma. Né? Aí você pensa, não, mas será que a Torá está falando que o abater o animal kasher era um crime porque tinha que esconder o sangue? Nada a ver, você está lendo isso aí com os olhos modernos, né? Com um ativismo aí moderno, sei lá. Mas vamos ver onde mais esse termo que eu coloquei em hebraico ali aparece na Torá e ver o contexto do que está falando. Vamos procurar. E para a gente invariavelmente fazer o que a gente sempre faz, vamos voltar para o princípio, lá para Bereshit, lá para Gênesis, e é onde esse termo aparece, se não me engano, pela primeira vez. Então, Gênesis, Bereshit 37, verso 26. E disse Yehudá, Judá, aos seus irmãos, que proveito teremos matando o nosso irmão e ocultando o seu sangue? E o termo que a Torá traz, olha lá, verricino edamo. É a mesma palavra em hebraico usada para falar que a pessoa que matava o animal kasher tinha que esconder o sangue. Mesma palavra. Porém, o contexto aqui, completamente distinto. O que eles estão falando aqui? Se a gente matar o nosso irmão, vamos ter que esconder o sangue, porque é o crime. Olha o crime. Olha o contexto de crime, de assassinato aqui. Ó. É o mesmo termo que a Torá está usando. Né? Essa raiz ali. Kaf, Sin, Samer, perdão, e Yud. Né? É a mesma raiz. Então, e tanto o Rashi quanto o Ramban, eles falam que sim, isso aqui está remetendo a assassinato, a crime. Tá? Esse termo. Eles explicam, fazem essa explicativa. Isso aqui, esse termo também aparece, quem quiser anotar, anote, em Isaías 26, em Ezequiel 24, em Jó 16, e em todos eles está falando de ocultar sangue com referência a assassinato, como fosse um crime. Todos esses outros trechos. Então, Isaías 26, Ezequiel 24, Jó 16, por exemplo. Né? E no versículo 4 de Levítico 17, aqui do nosso capítulo que nós estamos estudando, a Torá também usa um outro termo ali, falando de Dam Shafar. Dam Shafar. Derramou sangue. Nós já lemos o versículo 4 aqui, quando fala que a pessoa ia abatir o animal fora do campo, abatia aquele animal fora do campo, né? E não levava para ser ofertado. No tabernáculo, essa pessoa derramou sangue, é o que a Torá fala. Shafar Dam. E foi isso, lembra que eu perguntei para vocês, alguma coisa chamou a atenção de vocês nesse versículo 4 lá? A pessoa ia lá, matava, ok. A Torá fala que chama essa pessoa de derramador de sangue. Mas era um animal, não é um ser humano. Mas o que a Torá fala é derramador de sangue, essa pessoa é. Shafar Dam. E foi isso que me chamou a atenção quando eu li o texto. Isso. Como assim derramador de sangue? Mas não era um animal? Kasher? Então, por que a Torá está falando que essa pessoa é derramador de sangue? Né? Também, como que falando que era um assassinato aquilo ali. E aí, sobre o versículo 4, sobre esse versículo que eu comentei, o Ramban, ele comenta o seguinte, o Nachmanides de novo, ele comenta o seguinte: isto significa que o homem torna-se culpado como no tempo da criação, antes do dilúvio.
Por quê? Antes do dilúvio, você não podia matar um animal. Era um assassinato. As pessoas não comiam animais, né, carne antes do dilúvio. Só os vegetais. E lá naquele tempo, se você fizesse isso, você estaria assassinando uma vida. E o Rambam diz que quando a pessoa então fazia aquilo, ela se tornava culpada como nos tempos antes do dilúvio. Mas se alguém abate um animal fora do acampamento, então isto lhe será imputado como derramamento de sangue, como se fosse de um outro ser humano. Tá? Explicativa do Nachmanides aqui. Então, né, após o dilúvio, nós sabemos que foi permitido, foi dado ao ser humano, né, comer carne dos animais. Né? Mas a Torá ainda, apesar de ter sido permitido o ingerir carne, a Torá ainda coloca isso aqui como se fosse um assassinato, por isso a pessoa tinha que ou cobrir o sangue. Olha só que interessante. Vamos guardar isso. Senão não precisaria cobrir o sangue. Né? E aí, não estou fazendo nenhum tipo de apologia, né, vegetariana. Temos alguns irmãos que são vegetarianos e eu admiro muito. Né? Eu ainda não sou 100%. Isso é algo que virá para o futuro com certeza. Né? Nos tempos em que Yeshua estará reinando aqui, já comentamos aqui nos comentários, nos tempos em que Yeshua estará reinando fisicamente aqui, eu creio não haverá ingestão de carne. Por quê? Os próprios animais não vão ser mais carnívoros. Né? Aquela passagem aqui de Isaías mesmo fala, o cordeiro vai andar com o leão, né? E eles não vão se atacar, o leão não vai atacar o outro animal, porque eles vão pastar. A ursa vai pastar com a vaca. Né? Então, se os animais não serão mais carnívoros, eu acredito que a dieta do ser humano também vai voltar para aquele original. Tá? Então, assim, claro, a Torá permite comer carne, sim, né? Carne kasher, sim, mas parece que não é o... Sabe quando... Ok, pode, mas não é o ideal? Porque senão, isso aqui não estaria sendo associado com um assassinato, com um crime, para você ter que cobrir o sangue do animal. E ok, nós não conseguimos parar de comer carne, precisamos, né? Nós temos um contexto muito específico, né? Algumas pessoas conseguem, como eu falei, eu admiro muito. Mas, às vezes, a gente, principalmente a gente no nosso contexto, a gente não para pensar, né? A gente só vai lá no mercado, compra lá a bandejinha da carne, já está cortada, já está tudo. Às vezes a gente não para refletir no que aconteceu ali. Em todo o processo. E às vezes o Eterno ele quer isso de nós. Que nas mínimas coisas a gente pare e pense, isso aqui era uma vida. Ok. Permitido comer, vou comer, mas isso aqui era uma vida. Isso aqui era uma vida, né? E, diferentemente das plantas, o que a Torá fala sobre os animais? Por que não podia comer o sangue deles? Porque a alma, nefesh, do animal estava no sangue. Né? Está no sangue. Ou seja, os animais têm nefesh, alma. Né? É isso. Está escrito literalmente isso. Os animais, eles têm nefesh. Eles não têm, como nós, o quê? A semelhança do Eterno, do Criador. O criar, o refletir, o pensar. Isso eles não têm. Né? Mas nefesh, eles têm, segundo a Torá. Porque a nefesh, a alma, está no sangue do animal. Então, os animais, diferente das plantas, eles têm alma. E parece que isso é algo relevante para a Torá. Né? Para o Eterno. Então, vamos guardar isso. De novo. Que a gente, pelo menos, pare e reflita, né? Sempre. Lembre disso. Uma vida foi perdida aqui para que eu possa me alimentar. Ok. Né? Mas vamos, pelo menos, parar e fazer essa reflexão. Talvez isso que o Eterno queira de nós, né? Por enquanto. Lá no milênio, quando Yeshua reinar, nós aí já vamos ter... Se o Eterno assim quiser e permitir, se nós nos mantermos fiéis, vamos ter nosso corpo glorificado, né? Acho que nós não vamos nem precisar de alimentação. Né? Mas as pessoas que vão estar aqui, talvez elas voltem, elas tenham que voltar ao como era lá no Éden. A comer só vegetais, né? E plantas, tá? Mas vamos adiante, então. Falamos, então, aqui, estudamos um pouquinho sobre a questão dos sacrifícios ilícitos e dessa questão do sangue, né? Vamos guardar isso por enquanto. Vamos para a nossa segunda parte ali, sobre a questão das relações ilícitas. Vamos dar uma analisada
nesse capítulo 18, que fala das relações sexuais ilícitas, né? Com essa longa lista ali. Então, já vimos aqui a questão do sangue, né, dos sacrifícios, entendemos um pouquinho o que está acontecendo ali no capítulo 17. E agora vamos falar de relações sexuais ilícitas. Vou perguntar de novo, será que existe uma conexão entre isto aqui e o que a gente acabou de estudar agora sobre a questão do sangue e dos sacrifícios? Dos animais, enfim? Né? Vamos então começar a analisar para a gente ver se existe alguma possível conexão aqui. Então, temos ali uma longa lista, né, eu resumi, das relações sexuais proibidas, né? Mães, versículo 7 e 8, irmãs, versículos 9 e 11, netas, versículo 10, tias, noras, cunhadas, uma mulher e sua filha ou sua neta, uma mulher e sua irmã, uma mulher em período de impureza na menstruação, né? A esposa do próximo, outros homens e animais. Então, tudo isso aqui são, segundo a Torá, relações ilícitas, né? Então, foi uma longa lista, ocupam vários versículos ali falando disso, né? E a Torá, ela dá uma explicativa do porquê. Ela faz uma explicativa que eu chamaria de pshat, de um nível, assim, vamos dizer, básico. Ela explica o básico de porquê que isso aqui deveria ser observado pelo povo judeu, né? Por aqueles que desejavam guardar a Torá. E ela fala disso logo em seguida, né? Explicando o porquê disso aqui. Porque os povos que viviam, né, os egípcios, de onde vocês saíram, e os cananitas, para onde vocês estão indo, eles fazem essas práticas horrendas e vocês não devem fazer igual, porque senão a terra vai vomitar vocês. Ok, esta é a explicativa pshat, vamos dizer assim, a explicativa básica, né, básica que a Torá nos dá. Então, e no começo do capítulo ela fala também, antes de começar com a lista, ela vai falar: segundo as obras da terra do Egito, na qual estivestes, não fareis, e segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, não fareis, e não andeis segundo os costumes desses povos. Né? Então, de novo, é uma explicativa aí básica, com o perdão da palavra, um pouquinho superficial de porquê disso aqui, né? Porque que essas relações seriam ilícitas. Mas essa explicativa que a Torá dá no seu nível pshat, no seu nível básico, não responde à pergunta de por quê. Aquela criança lá, mas por que é proibido? Aí você pode pensar, não, mas é claro que é proibido. Imagina você ter relações, né, com a filha, com uma irmã, com sua mãe, claro. Mas vamos tentar tirar essa lente da nossa moral que a gente tem hoje, que é baseada nisso aqui. A Torá, sim, influenciou a forma como, né, nós pensamos, e isso é ótimo. Nós temos essa moral, mas essa moral ela veio daqui, não ao contrário. Então vamos deixar um pouco de lado a nossa lente da nossa explicativa moral, ok, isso aí que é proibido, e tentar entender por que é proibido. Por quê? Tem um porquê. Tudo na Torá tem um porquê. E nós queremos saber por quê. Né? Além do fato, claro, da moral que nós já temos. Né? E além do fato de ser porque os povos lá faziam isso. Mas por que não pode fazer isso? Vamos tentar entender. Tem um verso bem curioso aqui no capítulo 18 que ele vai nos dar uma dica do porquê disso tudo. O que a Torá está querendo dizer com isso aqui tudo? Né? Vamos ver, ó, eu falei, ó, versículos 7 e 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Faltou um ali. Faltou o 21. Né? E o que é o versículo 21? Vamos ver lá. E da tua semente não entregarás nenhum para fazer passar pelo fogo a Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Eterno. E eu vou perguntar para vocês, o que esse versículo faz aqui? Isso aqui é algo de sexualidade? É uma relação sexual ilícita, alguma coisa que remeta à sexualidade? Não. E ele está no meio dessa longa lista de relações ilícitas. Ele está no meio, porque depois isso aqui fala de novo. No versículo 22 fala da relação, né, com outro homem, entre homens, fala da relação com animais, mas isso aqui está no meio.
E ele não fala de algo de sexualidade em nada aqui, né? Então, o que esse versículo está fazendo? O que isso aqui está fazendo aqui no meio dessa lista? Isso indica, o fato de estar isso aqui no meio dessa lista de relações ilícitas, indica que existe alguma coisa mais profunda aqui do que meramente, ok, eu sei que é proibido ter relações tal e tal, tal. Porque senão isso aqui não estaria aqui. O ponto, então, da Torá está além do mero saber que existem relações proibidas. Tem algo a mais aqui. Tem que nos chamar a atenção essas coisas. A gente tem que ler, a gente não pode simplesmente ler, tá bom. Existe, o que está fazendo esse versículo aqui no meio? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que isso está fazendo aqui? Né? A palavra que eu coloquei em hebraico, o mizarecha, né? Da tua semente, literalmente, como se vê, o que é essa palavra aqui? Né? O mizarecha vem da palavra zará, né? Zará ou zerá, significa semente. E a gente vê que está falando, né, no sentido de filhos, né? De prole, filhos. Você não vai pegar o teu filho da tua prole, acho que prole seria a palavra melhor aqui para traduzir, não entregarás nenhum, né, para fazer passar pelo fogo a Molor. Eu não vou entrar na questão aqui do que era essa questão do Molor. Existe também uma longa discussão entre os rabinos sobre o que isso aqui seria. Para o Ramban, para o Nachmanides, ele diz que era um sacrifício de fato, porque alguns rabinos eles falam que não era um sacrifício, era só... Eles pegavam a criança e faziam ela passar por meio de 2 piras de fogo. Ok, era isso. Mas o Ramban diz que não. E ele cita ele tem vários argumentos para explicar que, na verdade, aquilo ali, a criança morria fazendo isso, porque fazia ela passar várias vezes no meio do fogo e a criança acabava queimada, tá? Então era um absurdo, segundo o Ramban. Enfim, mas eu não quero entrar nisso aqui. Vamos pensar na questão da palavra zarazeira ali. Zará, semente, né? Ou prole aqui nesse caso, e filhos. Mas ela não significa apenas filhos, proles, descendência, né? Quando a Torá traz a questão lá de Abraão, quando o Eterno promete para ele, né, a sua descendência será tal, a palavra que usa é zera, né? Então a sua descendência será como a areia, né, do mar, como as estrelas, enfim, tá? A palavra que usa é zará, também, nesse sentido. Mas ela não significa apenas isso. Ela tem um sentido também muito literal na Torá. Vamos ver ali no versículo 20, capítulo 18. E com mulher de teu próximo não te deitarás para dar semente. É a mesma palavra zerá, tá? Lazará. Para impurificar-te com ela. Então, para além de significar prole, filhos, descendência, ela literalmente significa sêmen, o fluido, né, do homem, tá? Semente do homem, tá? Literalmente isso aqui também, essa palavra significa. E por que era isso aqui no versículo 20? Que fala, isso aqui é a tradução direta da Torá da Sefer, tá? Eu peguei da Torá da Sefer, eles traduzem literalmente para dar sêmen, né? Lezará, tá? E o que é isso? O porquê disso? O que significa isso? Porque um homem se deitava com uma mulher do próximo, né? Já era um adultério ali, né? E acabava gerando um filho com essa mulher, tá? Então isso aqui que a Torá tá prevendo aqui. E então a pergunta que eu lanço é: o que tem por trás disso aqui? Por que esse versículo 21 está aqui? Por que fala de semente como filho, como prole, e depois volta a falar aqui de relação ilícita, usando a palavra zerá, como em dois, vamos dizer assim, 2 significados, entre aspas, diferentes? Porque o ponto aqui da Torá não é apenas trazer, ok, são relações proibidas, não façam isso porque aqueles povos fazem isso e vocês não devem copiá-los. Mas por que não deve ser feito isso? O segredo está aqui. O ponto da Torá está aqui. Vamos pensar assim, uma relação de incesto, né? De incestuosa, em que, né, vamos supor, um pai tem relação com uma filha. Qual é o risco o que tem o risco de acontecer se acabar gerando um feto no ventre da filha? Essa criança pode ter o quê? Primeiro, ela pode nem nascer, né? Pode ser um natimorto. Ou se nascer, ela pode ter problemas gravíssimos, geneticamente falando, né? Gravíssimos.
deficiências, assim, coisas graves por conta disso, né? Vamos pensar dessa forma. E uma criança que nasceria, vamos pensar no contexto da Torá, uma criança que vai lá, uma pessoa se deita com a esposa do outro e gera um filho. O que seria essa criança? Socialmente falando. Pensem no contexto, né? Então, essas relações ilícitas que a Torá lista, o ponto delas aqui, a questão era que não fossem geradas filhos, né, que teriam problemas ou físicos, ou sociais, ou que nasceriam mortos, seriam natimortos, né? Ou que, no caso, relações que nem gerariam nada, como no caso relação com animais, né, absurdas, ou relação entre homens, né, que não geraria nada, com a semente, vamos dizer assim. Então, vamos começar a conectar os pontos. O que será que a Torá está querendo dizer aqui com isso aqui? O ponto aqui, meus irmãos, é justamente a questão da vida. Da vida. Como assim? De novo, uma criança que tivesse problemas sérios de saúde, né? O que seria aquilo para ela, para aquela família? Uma criança que nasceria de uma relação de adultério, o que aconteceria com aquela família? Qual foi a promessa, de novo citando Abraão, de o eterno para Abraão? Que a semente dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? Seriam incontáveis, os descendentes dele seriam incontáveis. E essa foi também a missão que ele recebeu. E que todo o judeu, todo aquele que descende de Abraão recebeu, né? De fazer a sua descendência aumentar, né? Então o propósito das relações num casamento era sim você formar uma família, você gerar filhos, gerar vida. E todas essas relações que a Torá lista ali como proibidas não geram vida. Seja fisicamente falando, seja socialmente falando. Porque iriam destruir uma família, porque iriam, né, trazer complicações para uma vida que nasceria cheia de problemas. Então, física e socialmente falando, não geraria vida. Por isso que a Torá proíbe para aqueles que querem observar a Torá estas coisas. Não é apenas o ato em si, mas sim o que está por trás disso, as consequências daquilo, o que aquilo geraria, né? Esse é o ponto da Torá, e a gente entende isso por meio disso aqui. Porque a questão aqui é, o que acontecia com quem entregava seu filho para Moloch? Filho, né? Você matava o seu filho em sacrifício a um ídolo. Então aqui que a gente entende qual que é o ponto. A questão aqui é a vida que tem que ser preservada. Preservação da vida. Basicamente isso, tá? Estamos caminhando para o fim. Então nós falamos aqui, no nosso estudo hoje, de derramamento do quê? De sangue do animal, né? Capítulo 17. Falamos aqui agora, capítulo 18, derramamento do sêmen, né? Da semente. Não é por acaso que uma coisa está depois da outra na Torá. Vamos pensar assim, sangue, né, e o sêmen, né, a semente do homem, são dois fluidos, né? Dois fluidos do corpo, ligados muito fortemente à vida, né? Porque o sangue, movimentando-se em nós, é que nos mantém vivos, ou à geração de vida, né? No caso, o sêmen é a semente do homem, que é o elemento, vamos dizer assim, ativo, né? Que vai junto com o óvulo da mulher gerar uma vida. Então são dois fluidos, né, ligados à vida. Não é por acaso que isso está aqui, e nessa sequência, dessa forma. Vamos ver o que vem antes, então, da questão do derramamento de sangue dos animais. Lembrando que a Torá coloca como um assassinato. O que vem antes? O que fala antes do capítulo 16, que nós lemos aqui durante o serviço? Yom Kippur. Né? O dia da expiação, o dia em que os pecados do povo de Israel seriam apagados e perdoados. Como um povo, falando. Né? E aí tinha aquela questão lá dos dois cabritos,
que um era sacrificado e o outro para o Eterno e o outro ia para Azazel. Né? Então é isso que vem antes da questão dos sacrifícios ilícitos e do sangue dos animais. E o que vem depois aqui dessa questão das relações ilícitas? O que tem depois? Capítulo 19, semana que vem. Parashá Kedoshim, santos sereis, pois santo sou eu, o Eterno vosso Deus. Né? Então nós vimos o que vem antes e vimos o que vem depois. A Parashá Kedoshim, nós gostamos de falar que ela é o caminho da santidade. O que é santidade segundo a Torá? Se você quiser saber, leia lá Levítico 19, eu estudo semana que vem, não sei quem vai ser o Rosh. Então, é o caminho da santidade. É essa Parashá que vai trazer o resumo do que é santidade para a Torá, para o Eterno. E ela é o centro da Torá. Se você dividir a Torá para um lado e para o outro, essa porção ela vai estar no meio. Santos sereis, não por acaso. Né? Então, isso é o que vem depois disso aqui. Imediatamente depois. Tem duas frases que se repetem, tanto no capítulo 17, quanto no capítulo 18, e que nos dão alguma chavezinha para a gente começar a entender a conexão e fechar esse entendimento de que conexão há entre uma coisa e outra. Né? Vamos ver que frases são estas. Então, versículo 4, capítulo 17, retomando ele. Aquele homem que não os trouxeram o animal abatido, né, à porta da tenda da reunião para oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do Eterno, derramador de sangue, será considerado aquele homem, sangue derramou, e será banido aquele homem dentre o seu povo. E durante o capítulo 17, você vai ver que esse trecho aqui, será banido aquele homem do seu povo, ele se repete algumas vezes. Né? A gente sabe, o Rosh já fala sempre isso aqui, quando começa a repetir na Torá, opa, tem um porquê, né? Então, a pessoa que fizesse isso seria banida do meio do seu povo. Cortada. Você não faz mais parte dessa seiva aqui, ó. Você vai ser arrancado dessa raiz, dessa árvore aqui, ó. Tchau. Não faz mais, você não recebe mais essa seiva. Cortado do povo. Né? E a outra frase que se repete, já no capítulo 18, é a seguinte. Os meus juízos cumprireis e os meus estatutos guardareis para segui-los. Eu sou o Eterno vosso Deus, se repete várias e várias vezes no capítulo 18 e no capítulo 19. Ani Hashem Elokeichem. Né? Eu sou o Eterno vosso Deus. Se repete várias e várias e várias vezes. Né? O Eterno é o quê? O que ele é nosso? Nosso Criador, nosso Pai. Pai é o quê? Aquele que gera o quê? A vida. Então o Eterno ele é a fonte da vida, não é? Ele é a fonte da vida, da onde emana a vida. Basicamente isso. E vamos voltar para o início da nossa paraxá que nós lemos aqui hoje. Como começa a nossa paraxá? Qual que é o título dela? Levítico 16:1. Falou o Eterno a Moshe, depois do que? De morrerem os filhos de Aharon, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. Falamos isso aqui no outro estudo que eu trouxe mês passado. Né? O que foi isso aqui? Por que eles morreram mesmo? Quem lembra? Por que o Nadav e o Aviú morreram? Porque eles queriam agradar a Deus, só que do jeito deles. Então eles tiveram uma intenção maravilhosa. Eles tiveram assim, eu quero, é a nossa chance de estar próximo do Eterno. Por isso que fala ali, se aproximaram. Nossa chance de estar próximo do Eterno. Só que aquele não era o caminho. Não era daquela forma que o Eterno tinha dito que eles teriam que fazer. Então, eles morreram porque eles tiveram uma intenção maravilhosa, só que foram pelo caminho errado. Quiseram mudar. Não, acho que vai dar certo aqui do nosso jeito. Acho que, comentei no último estudo, né? Acho que não tem problema se eu observar a quarta-feira, porque o que vale é observar um dia da semana. Não tem problema. Eu quero agradar o Eterno, então, mas eu vou guardar a quarta-feira, que para mim é mais fácil. O Nadav e o Aviú foi isso que eles fizeram, em outras palavras. Tá? Eles quiseram fazer do seu jeito, algo que o Eterno já tinha determinado uma sequência correta e certa que deveria ser seguida. Foi isso. Tá? Então eles morreram. E a paraxá começa assim, citando a morte deles. E o que fala no último capítulo dessa paraxá, 18, verso 5? E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou
o eterno. Então, Baruch Hashem, tem uma conexão entre todos esses temas que nós vimos nessa paraxá hoje. E a linha que passa por todos eles é vida, preservação da vida. Por que eu chamei esse estudo de DNA do eterno? O eterno, acabei de falar que o eterno é o quê? Fonte do quê? Vida. E tudo isso que ele instrui os filhos de Israel, olha, pense nas vidas dos animais. Pense nas vidas que você vai gerar ou não gerar. É tudo relacionado à vida aqui. Tudo é ligado à vida. Se o eterno é a fonte da vida e preserva a vida, nós, como filhos do eterno, como aqueles que possuem o DNA do eterno, temos que também preservar a vida. É isso que a Torá está querendo dizer com tudo isso aqui. E essa sequência tem um motivo, era por conta disso. Para que nós paremos, reflitamos, né? E busquemos preservar a vida. Por meio desses mandamentos, sim, devemos seguir essas coisas. Mas o principal é a gente entender o que isso significa. Né? Para a gente praticar de uma maneira plena. Tá? Então a questão aqui era preservar a vida. O que esse versículo fala aqui? Então esse versículo diz que eu sou salvo obedecendo a Torá e os mandamentos? Não é isso. É a sua vida que é preservada quando você se dispõe a observar as leis que o Eterno determinou. É isso. Cumprindo os quais o homem viverá por eles. Como assim? A vida que é consequência das tuas ações, das tuas atitudes. Daquilo que nós escolhemos fazer. Né? Se eu escolho ter uma vida que eu vou ficar bebendo, né, me entupindo de álcool, um exemplo bem básico, fumando, enfim, o que vai acontecer com a minha vida? É algo natural, né? Eu vou acabar com a minha vida, vou definhar. Né? Então, quando eu escolho fazer certas coisas, e a Torá é o nosso manual, o nosso Criador foi quem deu a Torá, e ele sabe dos detalhes da nossa vida, de como nós funcionamos de uma melhor forma, em todos os sentidos. Então, por isso que eu vou viver por meio da observação da Torá. Não é salvação, é vida. Aqui, consequências das minhas escolhas aqui. Tá? Para que eu não morra como a Nadav e a Aviú, que escolheram fazer do seu jeito. E não era assim que o manual do Eterno tinha dito que seria. Eu não posso, numa relação, fazer o que eu quero só. Falei isso no último estudo, né? Eu quero levar minha esposa não sei onde. Eu quero que ela vá comigo. Eu quero que ela vá comigo. E isso sempre, o tempo todo, eu nem pergunto para ela o que ela quer. O que vai acontecer com essa relação? Não vai dar muito certo, né? Vai começar a ter conflitos, vai começar a ter atritos. E assim é com o Eterno também. Se ele disse que é assim que deve ser feito, então é assim que deve ser feito. E se eu quero, e se eu o amo de fato, e se eu de fato tenho amor por ele, é assim que eu vou fazer como ele diz que é. Simples e tão somente isso. Então o ponto dessa paraxá e desses temas todos, do sangue, dos sacrifícios e das relações ilícitas é preservar a vida. Porque nós somos filhos de Abraão, seja pela carne, pelo sangue, ou por Yeshua. Aqueles que não têm descendência judaica são filhos de Abraão também por intermédio da fé em Yeshua. E nós temos essa missão de gerar vida, seja literalmente, né, formando uma família, enfim, seja espiritualmente falando. É a nossa missão também que nós recebemos, herdamos de Abraão. E do DNA do Eterno que está em nós por meio de Yeshua. Amém?